A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos ao canal Rosas de Saron com Neiva Ruviello. E hoje eu estou aqui para meditar com vocês sobre algo muito importante, algo que Deus colocou no meu coração. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, é porque o Senhor tem algo especial para a sua vida. Para isso, eu quero meditar com você uma palavra do Senhor que está lá em Gênesis, que fala de alguém muito especial, alguém que viveu uma superação e chegou onde teria que chegar, mas no tempo de Deus. Eu quero meditar com vocês hoje, lá em Gênesis, capítulo 45, verso 4, que diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Vendeu? Como assim? Exatamente, vendeu. Aqui fala sobre a vida de um jovem, ainda muito jovem. Eram muitos irmãos e ele era o 11º irmão. E José, era o mais querido pelo seu pai, era o mais mimado pelo seu pai, porque ele era filho da sua amada. E os seus irmãos, eles tinham muitos ciúmes de José. Até que ele ganhou uma túnica lindíssima do seu pai. E aí o ciúmes ainda ficou muito maior. E ele era muito reto, muito correto. E quando ele foi presenteado, o ciúmes ficou ainda maior. O que eu quero compartilhar com vocês hoje nesse vídeo é o que esse jovem, o que esse menino passou e que ele não esperava. José, entre os ciúmes do seu irmão junto ao seu pai, Jacó, que era o seu pai, eles queriam matar José. Para que José não fosse morto, ele foi jogado dentro de uma cisterna. Pensa você no fundo de um poço, um jovem, um menino ainda, sem poder sair, pedindo socorro para aqueles irmãos, porque eram vários irmãos, e ninguém ajudou José. E naquele sofrimento, naquele escuro, naquela angústia, não tinha quem salvar José. E José, para que não fosse morto, os irmãos teve uma ideia. Eles venderam seu irmão. Compartilharam entre si que eles iam sujar suas vestes, a sua túnica que ganhou do seu pai, para que eles falassem para o seu pai que o irmão tinha sido morto. E assim os fizeram. José, ele foi vendido. É isso mesmo. Foi vendido pelos seus irmãos. E ele foi comprado por alguém para ser escravo. Agora, dentro de uma família, pensa você está dentro de uma família e de repente dentro do aconchego do seu lar, onde você deveria ser cuidado pelos seus irmãos, você ainda sendo os mais jovens. De repente você saiu do seio da família, você foi emaranhado numa situação que você não esperava e você foi vendido para uma terra distante. Quanto sofrimento José passou. Só que quando ele foi comprado por Potifar para ser escravo e cuidar da sua casa, ali ele era um menino temente ao Senhor. Essa era a diferença na vida de José. Ele era temente ao nosso Deus Todo-Poderoso. E ali ele começou a cuidar da casa daquele seu Senhor, se tornando excelente em tudo que fazia, porque tudo que ele colocava as suas mãos prosperava. Só que sempre tem desafios, né? Ele estava numa terra distante, numa situação distante, e ali a mulher do seu Senhor, por ele ser um jovem lindíssimo, ela quis aproveitar da situação, preparando algo que ele não esperava. Só que ele, temente a Deus, ele não pecou, ele não errou com aquela senhora. Era um jovem que ele desconhecia situações assim. E ele temeu ao Senhor mais uma vez.
Por isso, fugindo da mulher de Potifar, ele foi jogado dentro de uma prisão. Meu Deus, quantas situações para um jovem, quantas situações ele passou ali. E naquela prisão ele se destacou também como onde é que ele poderia estar, porque ele era diferenciado, ele era um menino temente a Deus. E ali ele começou a cuidar da prisão, de uma tal forma que ali ele cuidava de tudo com excelência. E ele cuidava com tanta excelência que ali ele se tornou um preso que tinha as chaves ali, se quisesse sair poderia. Mas ele era temente ao Senhor. E José, ele teve algo em especial. Ele conseguia decifrar os sonhos, porque o Senhor deu para ele essa graça. E por um tempo que ele ficou ali, existiu o padeiro e o copeiro. E os dois, eles tiveram sonhos diferentes. E José falou da história de um e falou da história de outro. Um deles, conforme ele disse, ele foi morto. E o segundo, o copeiro, ele se libertou, como havia José falado do seu sonho. E ele disse assim: não esqueça de mim quando você estiver lá. Mas ele se esqueceu. Passou-se um tempo e ele se esqueceu. Mas tudo acontece no tempo do Senhor. Porque não era o momento ainda de José sair daquela cadeia, daquela prisão. Porque se ele tivesse saído naquele momento, ele poderia ser um mero copeiro também. E mais um tempo ele passou na prisão. Até que o faraó também teve um sonho e chamou todas as pessoas que poderiam ajudá-lo a decifrar esse sonho. Mas ninguém conseguia decifrar o sonho que ele teve. E aí o copeiro se lembrou de José e chegou até o seu senhor, o faraó, para dizer que havia ele lá e o que tinha ocorrido com ele quando ele saiu ali daquela prisão. Mais que rápido, ele pediu que trouxesse José até a sua presença, para que José decifrasse o sonho que ele teve, porque estava muito angustiante. Ali ele teve um sonho que ninguém conseguia decifrar. E ele chegou até a presença ali do faraó, e José conseguiu decifrar o sonho que ele tinha, que seriam 7 anos de momentos difíceis, de falta, e 7 anos de abundância. E com esse sonho, ali ele ficou bastante intrigado, o faraó, mas ele acatou. Ele acatou. E o que o Senhor quer dizer para mim e para você hoje, nessa situação que José foi levantado, porque ali teve uma mudança, uma reviravolta na vida de José. Ele, dentro de uma prisão, preso, ele veio trocar suas vestes e ele veio se tornar governador do Egito. Assim o Senhor o fez, porque o Senhor tinha planos e propósito na vida de José. Sendo ali ele abaixo do faraó, tudo que se tinha de decidir era um passado pela vida de José. Mas o Senhor tinha um propósito naquele momento ao qual ele passou. Por isso eu meditei e trouxe esse versículo para nós meditarmos hoje. Que quando os seus irmãos foram usados para vender ele para uma terra distante, o Senhor já tinha um propósito de ajudar até mesmo a família dele. Porque se ele estivesse lá junto da família, ele não teria as condições, as possibilidades, naquela época de seca, que já tinha se passado 2 anos, até que seus irmãos veio atrás de comida, e ali eles pôde reencontrar José. A história é muito linda, porque se nós formos falar um pouco mais, nós ficaríamos muito tempo aqui a meditar em toda a história de José. Então já tinha passado, ele estava com fome, já estava faltando, estava em seca, já não tinha mais comida, alimentação. Só que devido a todo o trabalho, as mãos abençoadas de José, foi fazendo o decorrer daquele momento ao qual o Senhor deu o sonho a Faraó. Ali tinha fartura no Egito.
Então ele pôde ajudar o pessoal do Egito e também pôde ajudar todos, inclusive ali o seu seio da família. A sua família que veio à sua procura. E o que eu quero hoje trazer para você? Talvez você nesse momento, você chegou até nesse vídeo e você está numa situação que você está com dificuldade. Você está vivendo um processo difícil. Mas o Senhor, Ele quer dizer para você que assim como José passou por aquela tempestade, caiu dentro de um poço achando que não tinha mais jeito, não tinha saída. Assim como José caiu dentro de uma prisão. O Senhor, hoje, Ele quer dizer para você que existe a possibilidade, que talvez seja um processo que você está passando para te trazer amadurecimento. Mas amadurecimento é tanta dor, tanto sofrimento, tanta luta. Talvez você pense assim neste momento. Mas o Senhor me trouxe aqui para compartilhar com você que você é única, que você é único. Se esse momento está difícil para você, ao qual você está passando, é porque o Senhor está te preparando para que você consiga chegar a patamares maior. Porque se nós não passarmos por algumas situações de amadurecimento, a gente não vai estar preparado, não vai estar pronto para a gente poder fazer o que nós temos que fazer. Porque se nós chegarmos lá sem o preparo, nós não vamos conseguir dar sequência. Romanos vem dizer para nós hoje, que diz assim, Romanos 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus e acredita no Senhor Deus Todo-Poderoso que está na sua vida, hoje é um tempo de mudança, é um tempo de renovo. E em Eclesiastes 1 vai dizer, há um tempo determinado para todas as coisas. E chegou esse tempo, chegou o tempo de mudança, chegou o tempo de renovo na sua vida. E essa história que eu trouxe aqui para você hoje de José é para falar para você que é uma reviravolta. O Senhor, Ele prepara algumas situações para acontecer, é só você ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Porque é momento de mudança, é momento de renovo e hoje, a mudança é hoje. Não é ontem, não será amanhã, é hoje. A partir do momento que você vê esse vídeo, que você ouviu a história de José, você pode ter certeza que essa grande mudança, ela também está na sua história, na sua vida e que você pode. É o momento, é agora. Então eu quero deixar para você hoje que chegou o momento da sua mudança, da sua virada de história. E o Senhor, Ele tem algo a mais para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Pode ter certeza que alguém que você ama talvez está passando por uma situação difícil e você quer compartilhar com ele, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal. Toda semana nós temos um vídeo para você. E nós vamos estar aqui juntinho para meditar um pouquinho na palavra do Senhor e para praticar aquilo que o Senhor tem ao nosso coração, à nossa vida. Eu quero deixar um grande beijo para você e na semana que vem a gente se vê.